Boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero desejar a todos uma feliz Páscoa, uma Páscoa com Jesus, Jesus vivo, Jesus ressurreto. Eu quero falar com você, bater um papo com você nesta noite e trazendo um tema baseado no texto de Lucas, capítulo 24, versículo de 1 a 9. O tema é uma notícia impactante: o túmulo está vazio. Abra sua Bíblia e aí em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 1. E Lucas vai então narrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Depois de uma sexta-feira de angústia, um domingo de festa, um domingo de alegria. E o versículo 1 de Lucas 24 diz: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões vestidos de roupas resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e baixando o seu rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o que vive entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Vocês não lembram do que ele falou na Galileia? Ele disse: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e que seja crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. E lembrando-se elas desta palavra, voltaram do sepulcro, anunciando estas coisas aos 11 discípulos e a todos os demais. Uma notícia impactante. Vamos orar? Querido Deus, a tua palavra rica, tua palavra operosa, tua palavra que entra como flecha em nossos corações, em nosso entendimento, que ela seja suficiente para alcançar corações, que ela seja suficiente para mudar história, que ela seja suficiente para quebrar sofismas, que ela seja suficiente para nesta noite transformar vidas. Usa-me, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para a ministração, ó Deus, desta palavra, que verdadeiramente ela seja impactante nesse tempo e nesta geração. A oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que notícia estas mulheres puderam proclamar. A melhor notícia que o mundo já pôde ouvir: o túmulo vazio. A história da Páscoa não se encerra com um funeral. A história da Páscoa não se encerra com um sepultamento. A história da Páscoa não se encerra com tristezas.
A história da Páscoa não se encerra com choro, lamento. A história da Páscoa não se encerra com desesperança. Não. A Páscoa se encerra com alegria, com festa, com esperança, com renovo. O túmulo está vazio. Nós pregamos um Cristo vivo, nós cremos em um Cristo vivo. Esta verdade é a base da igreja evangélica. Esta verdade é a base dos crentes em Jesus Cristo. Esta verdade é a razão central da mensagem da palavra, da mensagem da Bíblia. Jesus está vivo. A morte é o rei dos temores, mas Cristo é o rei dos reis. Em Cristo a morte foi derrotada, foi vencida. A ressurreição de Cristo é a suprema demonstração do poder de Deus. De um Deus todo-poderoso. De um Deus que não tem limites. De um Deus que não tem nada que venha impedi-lo a agir em qualquer circunstância. Por isso que a morte foi vencida através da ressurreição de Cristo. A pessoa de Cristo mudou a história da humanidade. A sua morte sem a ressurreição era o mesmo que um cristianismo forjado numa religião morta em si mesmo. O cristianismo sem a ressurreição seria uma fábula vazia, sem esperança. A mensagem da Páscoa é referendada pela ressurreição de Cristo, é mudada pela ressurreição de Cristo, é a nova aliança de Deus para com a humanidade, é a nova aliança de Deus para com você. Cristo ressuscitou. O apóstolo Paulo diz que o cristianismo sem a ressurreição nos levaria a termos uma fé vã. Levaria-nos a ter uma religião vazia. Levaríamos a ter um testemunho falso. Estaríamos perdidos. Porque sem a ressurreição de Cristo, os nossos pecados não seriam perdoados. O apóstolo Paulo vai dizer então que seríamos os mais miseráveis dos homens. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a morte teria a última palavra. A nossa esperança do céu seria um pesadelo. O cristianismo seria uma farsa. Seria a maior invenção. Seria a maior mentira do mundo. E o mundo não teria um Salvador. Cristo ressuscitou, sim. Esta é a grande diferença entre o cristianismo e as demais religiões. Grandes líderes
religiosos se levantaram no decorrer da história. Filosofias foram pregadas, filosofias éticas, morais. Mas todos esses líderes morreram. Mas só o túmulo de Jesus Cristo está vazio. Só Jesus venceu a morte. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. E podemos dizer amém, glória a Deus, aleluia. É inconfundível. A ressurreição de Jesus foi um fato registrado pela história. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é um fato histórico. Dividiu a história em antes e depois de Cristo. Em antes e depois da sua ressurreição. É um fato psicológico. Veja bem, a Bíblia diz que os discípulos estavam aterrorizados, acuados pelo medo, pelo desânimo, pelo pessimismo. Foram poderosamente transformados quando encontraram-se com Jesus ressuscitado. Tornaram-se ousados, tornaram-se valentes, enfrentaram ameaças, açoites, prisões, martírios e jamais recuaram. Porque este fato real da ressurreição de Cristo, do Cristo ressurreto, mexeu psicologicamente com aqueles homens e mexe com os homens hoje através de uma transformação real e profunda que alcançou a minha vida e alcançou a sua vida e pode alcançar a vida daqueles que ainda não se encontraram com Jesus. A ressurreição do Senhor Jesus foi um fato que pode ser analisado sociologicamente. A igreja foi estabelecida através ou a partir da ressurreição de Cristo. Gente de todas as nações, línguas e povos se unem e reúnem em torno desta verdade. Jesus, o Cristo, está vivo. O túmulo está vazio. Então podemos analisar este fato real, não só através de argumentos históricos, não só de argumentos psicológicos, não só de argumentos sociológicos, mostrando assim a real evidência da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, meus irmãos, muitas vezes, no caminho da vida, caminhamos como se a morte tivesse a última palavra. Às vezes, a dor, a angústia, a incerteza é tão grande que nos esquecemos que Deus tem a última palavra. Às vezes, recebemos uma palavra de morte e aceitamos. Às vezes recebemos uma palavra de derrota e construímos a nossa vida em cima de uma palavra de derrota. E quantas pessoas se encontram hoje numa condição de derrotados emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, fisicamente,
porque receberam uma palavra de morte, uma palavra maldita, e guardaram nos seus corações e construíram as suas vidas em cima de palavras de derrota. E esqueceram-se de que Deus tem a última palavra, e a palavra de Deus não é uma palavra de morte, não é uma palavra de derrota, mas é uma palavra de vida, é uma palavra de vitória. Não percebemos que Jesus está vivo e pertinho de nós. Meu querido, minha querida, Jesus está vivo e está pertinho de você. E a palavra dele não é uma palavra de derrota, não é uma palavra de morte, mas é uma palavra de vida. Não é uma palavra que te leva a viver em tristeza, mas é uma palavra que te conduz a viver na alegria. Te conduz a viver na paz. Queridos, depois da sexta-feira de agonia, lembre-se, tem um domingo da alegria. Depois da tempestade, tem a manhã da bonança, da tranquilidade e da paz. Talvez você esteja na noite da agonia. Talvez a sua vida esteja hoje focada na sexta-feira da tristeza, por causa de um diagnóstico médico desfavorável. Talvez por causa de uma palavra do médico que te deu alguns dias só de vida. Talvez uma palavra de que está tudo perdido. Ou talvez você ouviu alguém dizer que você não serve para nada, que tudo que você faz dá errado, que você não tem capacidade. Essa é a sua sexta-feira da agonia. Mas lembre-se, tem o domingo da alegria. Não fique aprisionado na sexta-feira da tristeza. Caminhe, dê passos para o domingo da alegria. Depois do sepulcro selado, tem o sepulcro vazio. Depois do sepulcro onde jaz o corpo, existe um sepulcro em que aquele corpo não está mais lá. Eu quero concluir esta minha palavra nesta noite, meus queridos, assegurando para você que Jesus foi visto por muitos da sua época, depois da ressurreição. Não foi algo oculto, não foi algo testemunhado por uma ou duas pessoas. Se você olhar cuidadosamente os registros do livro de Atos, certamente no capítulo 1, você vai encontrar evidências de que muita gente testemunhou este fato real. Se você ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, você vai encontrar lá o apóstolo Paulo certificando que de uma única vez mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Queridos, Jesus voltou para a sua glória, é certo. Jesus está assentado novamente no seu trono. E lá no seu trono,
Ele exerce a função do nosso advogado, do seu advogado. Ele, quando estava se preparando para retornar, para sentar-se à direita de Deus e junto com Deus governar as nossas vidas, Ele nos deu a certeza de que nós não ficaríamos abandonados, não ficaríamos como órfãos. Ele deixaria o seu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus, para habitar em nosso coração, para fazer uma habitação em nossas vidas, para estarmos com Ele todos os dias até que Ele volte. Hoje, temos paz com Deus por causa da ressurreição. Romanos capítulo 5, versículo 1. Hoje, temos oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados e dos nossos erros. Romanos capítulo 8, versículo 1. Não somos mais condenados. Temos um mediador. Temos um advogado que nos defende diante do Pai. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Não precisamos mais sacrificar animais. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para Deus. Efésios capítulo 5, versículo 2. Somos livres. João capítulo 8, versículo 36. Somos filhos. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Somos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8. Jesus está vivo. Por isso podemos ter todos esses benefícios aqui na terra. O túmulo está vazio. Se você ainda não tem esta certeza, meu querido, minha querida, abre o teu coração. Abre o teu entendimento diante desta palavra verdadeira, que é a palavra do Senhor. Entregue a tua vida a Jesus. Entregue a tua vida àquele que foi morto e não ficou morto, mas ressurgiu, mas ressuscitou, mas está vivo. Ele mudou a história do mundo. Meu querido, deixe Ele mudar a sua história também. Ele tem mudado a história de muitas pessoas. Permita que Ele mude a sua história e tenha uma experiência pessoal com este Jesus ressuscitado, com este Jesus vivo. Ele ainda espera pela sua decisão. Decida-se ao lado de Jesus. Que tal decidir hoje? Que tal você se decidir agora por Jesus? Você não está se decidindo ao lado de alguém que construiu uma história filosófica ou um contos de fada. Não. Decida-se aquele que morreu e ressuscitou, daquele que está vivo, daquele que transforma a nossa história, daquele que reescreve a nossa história, daquele que nos dá uma palavra de vitória, aquele que nos dá uma palavra de vida. Lembre-se, Ele está vivo. Lembre-se, Ele ama você.
lembre-se, Ele ainda está te esperando. Curve a sua cabeça, fale com Deus neste momento. E se você ainda não tem essa experiência com este Jesus vivo, abra o seu coração agora e diga a Jesus: eu quero ter uma experiência pessoal contigo. Porque eu creio que o Senhor está vivo. E então você vai poder celebrar a Páscoa da vida. Então você vai poder celebrar a Páscoa da alegria, a Páscoa da transformação, a Páscoa da vida. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. E que verdadeiramente este domingo de Páscoa você possa celebrar a vida com Cristo, através de um Cristo vivo. A irmã Selma vai estar louvando ao Senhor neste momento. E nós vamos estar encerrando esta palavra, este culto, esta mensagem, logo após o cântico deste hino. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa Páscoa para todos vocês. E que seria de nós se Jesus não tivesse ressuscitado? Você já parou para pensar como estaria a sua vida? Glória a Deus, porque fomos alcançados por Jesus. Vamos cantar o hino 101 com a melodia americana. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia. E para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos entoai, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores para salvar, aleluia, pecadores para salvar, aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, desejo a todos uma semana abençoada por Deus. Uma semana em que tenhamos a oportunidade de sermos bênção na vida de uma pessoa. De sermos instrumento nas mãos de Deus para transformar a realidade, para transformar a história de uma família. Que Deus te abençoe e te guarde e que te dê uma semana tremendamente abençoada em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos vocês. Graça e paz em nome de Jesus.